Uma iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos provocou a suspensão de uma medida considerada prejudicial aos fabricantes brasileiros de produtos de informática, telecomunicações, máquinas e equipamentos. O imposto de importação desses produtos havia sido reduzido a zero pela Portaria 309 do Ministério da Economia. Mas a audiência realizada pela CAI no dia 9 de julho mostrou unanimidade contra a medida. Base governista, oposição e indústria nacional disseram que a decisão do governo iria gerar fechamento de fábricas e mais desemprego. O senador José Serra apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar a medida. Mas a tramitação do decreto está suspensa porque um grupo de senadores industriais foi ao Ministério da Economia no dia seguinte e conseguiu a suspensão dos efeitos da portaria. O decreto legislativo que está tramitando nesta casa ficará sobrestado até o dia 30 de agosto, na esperança de que, na regulamentação e no mérito da negociação dos fabricantes com o governo, possamos encontrar um ponto de equilíbrio que possa garantir os mais de 2 milhões de brasileiros que estão empregados nesses segmentos da economia e que não podem jamais se somarem aos 13 milhões de desempregados. Outro momento importante da comissão no primeiro semestre foi a aprovação no dia 4 de junho do Plano de Auxílio aos Estados. O PLS 163 de 2018 do senador José Serra reabriu o prazo para que os estados possam aderir ao refinanciamento das dívidas com a União. Eles terão mais 180 dias. O texto passou pelo plenário e seguiu para a Câmara. Os senadores também derrubaram a portaria do Ministério da Saúde que proibia o SUS de fazer a mamografia em mulheres com menos de 50 anos. O texto está pronto para votação em plenário. Está se propondo apenas um rastreamento mais precoce, para com isso se evitar tanta mortandade de mulheres com câncer de mama, que, como foi dito, é o maior flagelo em termos de câncer nas mulheres. A questão da mamografia precoce, ela, além de detectar, custa mais barato o tratamento. Porque a partir do momento que se detecta já um câncer avançado, a quimio, a radioterapia e às vezes a mutilação da mulher, ela é muito mais cara do que um exame que é feito com antecedência. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda o projeto que acaba com sigilo bancário de empréstimos concedidos por bancos oficiais a governos de outros países. A proposta seguiu para a Câmara. Por outro lado, os senadores deram aval a diversos empréstimos obtidos por estados e municípios com instituições internacionais. Além disso, analisaram indicações de nomes para a direção de órgãos públicos, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e discutiram em audiência pública temas da economia do país. Um exemplo é o preço do gás de cozinha, que foi debatido no dia 10 de julho. No segundo semestre, o assunto que vai dominar os debates no Senado não vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reforma da Previdência vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Mas existe um assunto que vai passar na Comissão de Assuntos Econômicos e que também é capaz de atrair as atenções. Eu acho que o Senado deve ter, nesse momento em que o Executivo se omite, em que o Executivo faz questão de não ser protagonista, o Senado pode assumir esse papel sim. A gente tem que assumir imediatamente a reforma tributária. Tem duas tramitando, a da Câmara Federal e a do Senado. Claro, nós vamos começar a discutir a do Senado.